Em 2007, um caso chamou a atenção do Brasil quando uma avó foi considerada foragida por ter acabado com a vida da filha para roubar o seu próprio neto. O caso ficou ainda mais conhecido quando o programa Linha Direta falou sobre o assunto. E mais de 15 anos após o crime, ela então foi pega. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, já te convido para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu trago vídeos novos toda quarta e todo domingo, então aproveita aí já para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Então é isso, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Andréia Rosa de Lorena tinha 23 anos quando tudo aconteceu. Ela morava na cidade de Quatro Barras, no Paraná, e era filha de Ivo Rosa de Lorena e Tânia Melo Becker de Lorena. Ela sempre foi uma criança muito estudiosa, muito esperta, empenhada em tudo que fazia. Ela e seu pai eram muito unidos, e ela costumava fazer diversas cartinhas para ele, sempre com muito carinho. A Andréia tinha outros 3 irmãos, sendo uma mulher e 2 homens. Quando eram todos crianças, o Ivo e a Tânia se separaram e os filhos passaram a morar com a mãe. A Tânia trabalhava vendendo salgados para sustentar os seus filhos e, conforme eles iam crescendo, também passaram a trabalhar para ajudar na renda. Na adolescência, Andréia teve um relacionamento com um homem chamado Rafael Galdino, que não durou muito tempo, já que eles tinham muitas diferenças, porém a Andréia engravidou e deu à luz a um menino chamado Lucas. Nessa época, Tânia tinha um relacionamento com um homem chamado Everson Luiz Cillian. O Everson era um usuário de drogas, era alcoólatra, tinha um comportamento estranho, agressivo. E em 2004, Andréia chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o Everson, alegando que ele fazia ameaças de morte enquanto estava bêbado e quebrava toda a casa. Ao mesmo tempo em que ele ameaçava sua família, a Tânia acabava acatando tudo o que ele dizia. E pior do que isso, o Everson queria a qualquer custo ter um filho. Porém, a Tânia havia feito laqueadura depois do 4º filho e não poderia mais engravidar. Em 2005, a Andréia sofreu um grave acidente de moto, onde ela foi atropelada por um caminhão. Por conta disso, ela teve lesões muito graves que impossibilitaram que ela se locomovesse sozinha. Durante esse período, a Tânia se dispôs a cuidar do seu filho Lucas. A Andréia passou a morar com o pai, Ivo, enquanto tudo isso acontecia. Ela passou cerca de 1 ano e meio se recuperando na casa do pai e nenhuma vez a Tânia sequer visitou a filha. Depois desse tempo, mesmo com dificuldade de se locomover, a Andréia foi até Ponta Grossa, na casa da mãe, e ficou muito preocupada porque o Lucas, seu filho, além de não a reconhecer, estava chamando seus avós de pai e mãe. Por conta disso, ela decidiu passar mais um tempo na cidade, onde reencontrou um amigo da juventude chamado Juliano Saldanha, e logo os dois se reaproximaram e engataram em uma relação amorosa. O intuito de Andréia era se reaproximar do filho, constituir uma família e poder viver de fato, já que ela passou quase 2 anos debilitada. Após alguns meses de namoro, a Andréia engravidou novamente, dando à luz agora a uma menina chamada Juliana. Mesmo que o Lucas já estivesse estabilizado na casa da avó, a Andréia queria a guarda de seu filho de volta, claro. E sempre fez de tudo para se reaproximar do menino, ganhar novamente a sua confiança. Já que ela sabia que tanto a Tânia quanto o Everson estavam ali fazendo a cabeça da criança contra sua própria mãe. Após o nascimento da filha, a Andréia quis dar início a um processo judicial para ter a guarda da criança, já que a sua mãe não queria entregar o Lucas. Segundo a Tânia, o Lucas era o seu filho e ela não iria entregar assim tão fácil. Um certo dia, Andréia levou o Lucas para tomar um sorvete e então o levou para casa definitivamente. Com isso, a Tânia ficou completamente desesperada e falava que teria o filho de volta, mesmo que se tivesse que matar a Andréia e o Juliano. Ela chegou a comentar sobre isso com os seus filhos, os irmãos da Andréia, que achavam tudo era algo da boca para fora. Ninguém imaginaria que a sua mãe fosse capaz de fazer algo do tipo. Porém, a Tânia e o Everson começaram a perseguir de certa forma a Andréia e o Juliano, de um jeito que a Andréia decidiu fazer um outro boletim de ocorrência contra o Everson e contra eles, na verdade. Eles começaram a espalhar mentiras sobre o casal, inclusive para o inquilino da casa onde eles moravam. Eles gritavam, faziam escândalo, dizendo que eles tinham roubado seu filho, roubado Lucas, que eles tratavam mal a criança. E nesse boletim de ocorrência, ela alegou que estava sendo perseguida e que ameaçavam sequestrar o seu filho Lucas.
Com medo, o Juliano teve que sair do seu serviço para se dedicar à família, já que todos eles tinham muito medo do que poderia acontecer. Segundo Juliano, a Andréia era uma mulher muito batalhadora, só trazia alegria por onde passava, era uma mulher muito boa e fazia de tudo sempre para os seus filhos. Em 2007, a Andréia e sua família se mudaram de Ponta Grossa para 4 Barras, para ficar mais próxima do pai, Ivo. Porém, a Tânia e o Everson também se mudaram e se colocaram à disposição caso precisassem de ajuda com as crianças ou algo do tipo. Nessa época, eles estavam ali se reaproximando de certa forma, tratando mais amigavelmente, porém a Andréia nunca acreditou totalmente nessa bondade da mãe, principalmente do Everson. No dia 12 de fevereiro de 2007, a Tânia e o seu marido Everson foram até a casa da Andréia levar alguns mantimentos, já que eles estavam passando por algumas dificuldades. A Tânia e o Everson almoçaram junto com eles, e o Juliano estava fazendo bicos para sustentar a sua família, e precisava sair logo depois da chegada deles. Com isso, o Juliano se despediu da mulher, ainda com um aperto no coração, pois ele não confiava na Tânia e no Everson e tinha medo de deixar sua família com eles, porém a Andréia disse que ele poderia sair tranquilo, que estava tudo bem. Quando ele voltou para casa, ele encontrou a Tânia e o Everson com as crianças e eles disseram que a Andréia tinha ido para o hospital porque estava muito mal. O Everson, inclusive, se ofereceu a levá-lo até o hospital de moto, porque como eles eram novos na cidade, o Juliano não conhecia o local e não sabia como chegar até lá. Em certo momento, eles chegaram até uma rua deserta, onde o Everson disse que tinha se perdido e disse para eles voltarem para casa. Nesse momento, o Everson, inclusive, disse que estava passando muito mal, que estava com ânsia de vômito e que precisava voltar para casa urgente. Quando chegaram em casa, a Tânia deu a bebê mais nova nas mãos de Juliano e saiu de lá com o Lucas, dizendo que iriam procurar pela Andréia. Transtornado, sem saber o que estava acontecendo, o Juliano deixou a sua bebê com a vizinha e saiu atrás da Tânia, pegando o Lucas no meio do caminho com a avó. Na manhã seguinte, o Juliano fez um boletim de ocorrência de desaparecimento da Andréia e, enquanto faziam as buscas, os policiais encontraram uma bolsa deixada pelo Everson que continha vários pares de luvas, sacos plásticos e 3 tipos de fios de cobre. Em um certo momento, o Juliano foi até o seu quarto. Provavelmente para rezar, ele se ajoelhou à beira da cama e ele então percebeu que o corpo da sua mulher, da Andréia, estava embaixo da cama. A Andréia havia sido asfixiada até a morte. Os seus dedos foram quebrados e seu rosto tinha um hematoma bem grande. Em seu pescoço tinha também um fio de cobre amarrado bem forte e todo o crime havia sido premeditado. O caso gerou uma comoção muito grande e as fotos de Tânia e Everson foram divulgadas por toda a mídia. Porém, eles não eram encontrados em lugar nenhum. Segundo a perícia, o crime foi muito violento, já que a Andréia tinha dificuldade de locomoção, era uma mulher pequena, magra, e o Everson era um homem muito grande, e a Tânia também, mesmo com idade. Segundo boatos, na época a Tânia teria comentado que teria Lucas de volta de qualquer forma e que venderia sua neta de 9 meses. Em dezembro de 2022, 16 anos depois do crime, a polícia do Paraná recebeu informações de que o Everson estaria morando em Marilândia do Sul. E quando chegaram no local, eles realmente encontraram o Everson. Segundo ele era inocente e que no dia do almoço ele teria bebido um pouco mais e que chegou a brigar com a Tânia no dia por isso e que realmente chegou a discutir com a Andréia em um certo momento que a Tânia não estava no local, que ela teria saído para comprar alguma coisa, mas que logo depois eles foram embora, sem mais e nem menos. Ele disse também que realmente queriam a guarda da criança, porém judicialmente queriam algo legal, porque a Andréia estava maltratando o Lucas. Segundo ele, eles descobriram sobre a morte da Andréia apenas 4 dias depois do ocorrido, e que 15 dias depois a Tânia desapareceu e ele nunca mais a viu. Porém, a polícia obviamente não acreditou em nada disso. E até de acordo com os próprios vizinhos, a Tânia estava morando na mesma casa com o Everson, porém ela teria saído de lá há pouco tempo, e que após a prisão do Everson ela teria voltado a viver na casa e vivia normalmente, sem esconder absolutamente nada. Porém, sempre que a polícia ia atrás da Tânia, ela nunca estava. Era como se alguém sempre avisasse onde ela estava. Ela nunca estava, ela sempre arrumava um jeito de fugir.
No programa Linha Direta, que trouxe essa história na nova temporada, foi descoberto que, mesmo foragida, a Tânia ainda tentava manter um contato com o neto Lucas. Na busca por Lucas, ele não quis aparecer na mídia, mas ele deu algumas informações pelo telefone, dizendo que ele se afastou da família da sua mãe, porém que a sua avó havia conseguido seu telefone e mandou algumas mensagens dizendo que queria que ele voltasse a morar com ela. E ele disse que ainda sente muita raiva, até chegou a responder na primeira vez, dizendo que ela deveria se entregar, porque ele queria justiça pela mãe, mas que depois não respondeu mais à avó. E segundo a Tânia, ela disse que não poderia se entregar e que nunca iria desistir do neto. Era como se ela fosse obcecada pelo Lucas. Ele e a sua irmã Juliana se afastaram completamente após o crime, porque cada um foi morar com seus pais em cidades diferentes. Porém, durante as gravações do programa, eles se reencontraram depois de muito tempo e era como se eles nunca tivessem se afastado. A Tânia estava foragida desde o crime e foram 17 anos vivendo como uma outra pessoa. Até que 2 dias após a exibição do Linha Direta na Rede Globo, a Tânia foi encontrada e presa em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Ela estava usando um nome falso e se apresentava como Lourdes. O Everson, que hoje tem 54 anos, passou por um júri popular e foi condenado a 21 anos de prisão pela morte da Andréia. A Tânia ainda não teve seu julgamento realizado, porém segue presa, cumprindo pelo seu crime. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.